Olá, eu sou o Luiz Augusto, faço parte do grupo de linguagem de programação e a minha contribuição para esse trabalho é ensinar para você um pouquinho da linguagem C. A linguagem C, só dando uma breve introdução ao conceito da linguagem, é uma das linguagens mais populares no mundo da programação e ela influenciou muitas outras linguagens de programação que são, por exemplo, as linguagens que a gente chama de C-like, que são a C++, C Sharp ou C hashtag, JavaScript e Python. Para você fazer qualquer programação, você vai precisar de um compilador. O que é um compilador? É, um compilador é um programa que pega o seu código que você escreveu em alguma linguagem de programação e passa para o computador executar. E aqui eu vou estar usando como compilador o Replit, que é um compilador online. Você não precisa baixar nada para poder escrever o seu código, você só precisa criar uma conta. No caso, eu já tenho uma conta, então eu vou entrar na minha conta, mas você vai clicar aqui e vai criar sua conta. Aqui eu cliquei e já entrou direto na minha conta. E aí você não vai ter nenhum projeto aqui em My Reps. Você clica em My Reps e você vai estar nos seus projetos. Você não vai ter nenhum aqui. E você vai iniciar nessa página aqui de homepage. Você não vai ter nenhum Reps. E você vai clicar aqui em Create para você poder criar um novo Repli. Aí você vai escolher a sua linguagem de programação, que é a nossa no caso é C, e vai dar um nome. Olá, Universo. Todos os primeiros arquivos de. Todos os primeiros arquivos, na maioria, se não em todas as linguagens de programação, costumam começar com um código bem simples, que a gente chama de Hello World. O Hello World, ou Olá Mundo, é muito famoso na área da programação, porque todas as linguagens costumam dar uma breve introdução de si mesmas com o código Hello World. Como esse código aqui, disponibilizado pela própria linguagem de programação, não ensina quase nada, exceto coisas como printf e tal, eu vou pegar esse código de base e vou escrever um código um pouco mais evoluído, com algumas coisas extras que podem ser interessantes para alguém que está começando a codar em C agora. Bom, vamos começar do começo. Linha 1. O hashtag include serve para você incluir uma biblioteca no seu código. Então a gente está incluindo aqui std e io, que seria Standard Input Output, que é a entrada e saída padrão do cabeçalho. Aí agora a gente vai colocar um main, e esse int que a gente está declarando o tipo do main, é um inteiro. E ele não tem nada dentro do parênteses porque ele não recebe nada de parâmetro. Aí a gente vai declarar que a gente vai fazer o que a gente quiser dentro do nosso main, né? Porque o código vai ler o main e vai executar primeiramente o main, depois outras funções que eu não vou ensinar nesse vídeo. Aí a gente declarou algumas variáveis aqui já, que é x, e a gente deu o valor de 0 para x, e que a gente deixou sem valor. E aqui embaixo a gente deu um valor para i de 10. Por que eu fiz isso aqui? Só para mostrar que você pode declarar um valor tanto na hora de inicializar a variável, quanto na hora que você quiser usar, né, mais para frente do código. Aqui a gente tem um for. O for ele serve para fazer um loop, que é uma volta. Ele vai ficar dando voltas no mesmo lugar e vai repetir as mesmas coisas de dentro várias vezes até você mandar ele parar. E ele recebe três parâmetros: o primeiro parâmetro, o segundo parâmetro e o terceiro parâmetro. O primeiro parâmetro é um valor qualquer. Aí a gente colocou aqui i igual a zero. Então aqui a gente está definindo que aqui, a partir desse ponto, o i é igual a zero. E aqui é o parâmetro de parada dele. Então, enquanto o i for menor que 3, ele vai continuar fazendo. Mas quando o i for igual ou maior que 3, ele vai parar. E aqui o i++, que é a mesma coisa que um i+1. Então, toda vez que ele terminar o loop, ele vai dar um i+1 e vai testar se o i ainda é menor que 3. Aí aqui a gente colocou um printf, insira 0 ou 1, e ele vai escrever, esse printf ele vai escrever no console aqui tudo que você colocou dentro das aspas, exceto
esse barra N aqui, que significa uma quebra de linha. Então, se eu der um run aqui, ele escreveria printf, ele escreveria insira 0 ou 1, e 2 pontos aqui. Aqui a gente colocou um scanf, porcentagem D dentro das aspas, e é comercial X. E o que isso aqui significa? Meio estranho, né? Porcentagem D significa inteiro, então ele está escaneando do console um valor inteiro e ele está salvando no X. Esse aqui significa que ele está salvando na casinha do X, no endereço do X. Aí aqui a gente colocou um if. O if ele serve como um teste. E aí o código vai testar se x é igual a 1. E se x for igual a 1, ele vai fazer tudo que está dentro dessa chavinha aqui, que é esse printf aqui nosso agora. E ele vai escrever aqui que x é igual a 1. E ele vai quebrar a linha duas vezes, então ele vai pular duas linhas para baixo. Se esse if aqui não funcionar, ele vai fazer esse else if, que significa, se o if anterior não funcionar, você vai fazer esse. É isso que esse else if significa. E ele vai testar se x é 0. Então, se x não for 1, ele vai testar se x é 0 e vai fazer o que está dentro, que é o printf. E ele escreveria x é igual a porcentagem d. Esse porcentagem d, a gente já viu aqui atrás, ele significa inteiro. Então, ele vai escrever que x é igual a inteiro, mas qual inteiro? O inteiro x, que a gente colocou aqui no final, depois das aspas, a gente coloca uma vírgula e um x. No printf não tem e comercial, porque ele está pegando o valor de x. Mas no scanf, se não tivesse o e comercial, ele estaria pegando o endereço de x. Então esse e aqui é meio que para desassociar o endereço e colocar de fato no valor do x. E aqui a gente colocou um else, que significa se o anterior não tiver funcionado, que seria esse else if aqui, você vai fazer isso aqui, independente do teste. Ele não vai testar. O teste dele é, se o de trás não tiver funcionado, você faz. E aí ele vai escrever x é diferente de 1 e 0. Por quê? Se o x não for 1, ele vai testar se é 0. E se não for 0, ele vai escrever isso aqui. Como não é nenhum nem 0, ele vai escrever que é diferente de 1 e 0. E esse barra T aqui significa tabulação, que é meio que um espaço entre a linha, assim, para deixar em formato de tabela. Aqui a gente fecha a chave do else, sempre lembra de fechar a chave e colocar ponto e vírgula no fim de tudo que não foi chave. Muito importante, senão o código quebra sem ponto e vírgula. E aqui a gente fechou a chave do else, aí aqui a gente fechou a do for, aqui a gente retornou 0, e no main, qualquer outra função, a gente sempre tem que ter um retorno. No main, a gente sempre costuma retornar 0, mas em outras funções o retorno muda. E aqui a gente fechou a chave do main. E com isso a gente conclui o nosso código. Agora, se a gente rodar aqui, ele vai escrever insira 0 ou 1, e a gente vai escrever 1. E aí ele testou se x é igual a 1, ele viu que x é igual a 1, e ele escreveu isso aqui para mim. E aí ele pula esses dois aqui, porque esse aqui já deu certo, ele vai pular esses dois, e ele vai fazer o for de novo, porque i ainda é menor que 3. Como aqui i era 0, e aqui, quando terminou, deu i mais 1, ou i mais mais, agora o i tá valendo 1. E aí ele fez de novo aqui a pergunta. Aí a gente vai colocar 0. E ele viu que x não é igual a 1, ele testou se era igual a 0, e ele viu que era igual a 0 e escreveu isso aqui pra gente. E agora i está valendo 2. Perdão, agora o i está valendo... para a próxima o i vai valer 2. Nesse teste aqui o i estava valendo 1. E agora a gente vai colocar um número que seja diferente de 0 ou 1, por exemplo, 2. E aí que ele escreveu que x é diferente de 1 e 0. Por quê? Ele não é igual a 1 e não é igual a 0. E ele fez esse else aqui. E agora, quando terminou aqui, o i valia 2, aí ele veio para cá e fez i++, aí o i está valendo 3. E como o i está igual a 3, não está menor que 3, ele termina de fazer esse for, retorna 0, que a gente não vê visualmente, mas ele retorna lá dentro, e fecha o main. E ele termina o código nessa linha. Com isso, a gente conclui essa curta aula de introdução à linguagem C. Eu espero que você saia desse vídeo sabendo o básico do básico do básico dessa linguagem. Obrigado pela atenção e bons estudos!